No dia 13 de junho, ocorreu o segundo Fórum Econet sobre a reforma tributária, desta vez com foco no agronegócio. O evento, realizado presencialmente em Curitiba, reuniu mais de 300 participantes ao longo de 10 horas intensas de programação. A edição contou com a presença de 7 palestrantes e uma mesa redonda composta por 3 convidados, oferecendo aos participantes a oportunidade de assistir a palestras de especialistas, participar de debates enriquecedores e aproveitar momentos de networking durante os intervalos. O tema central das discussões foi a reforma tributária e suas implicações para o futuro do agronegócio no Brasil. O fórum proporcionou momentos únicos de aprendizado e troca de conhecimentos. E agora temos o orgulho de disponibilizar este conteúdo tanto para você que não esteve presente no evento, quanto para aqueles que participaram e desejam revisitar as palestras. No vídeo de hoje, o diretor da Econet, Juliano Garret, disserta sobre os aspectos relacionados à CBS no agronegócio. Esse bloco contou também com a participação dos especialistas da Econet, Daniele Falcão, Pedro Costa e Pedro Ivo, respondendo questionamentos formulados pelos participantes do fórum. Confere aí como foi! Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360. Os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com a Econet 360. Te esperamos lá! Tudo bem, pessoal? Vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho, tá? Que satisfação ouvir as palestras, até as anteriores, né? Agora, o professor Gilberto praticamente já falou tudo o que eu ia falar, então eu acho que nem preciso continuar minha apresentação, né? Bom, pessoal, eu vou começar aqui, quando falamos em CBS ou ACBS, a Contribuição para Bens e Serviços, o que nós temos acompanhado constantemente na mídia a respeito da emenda constitucional. Só que assim, antes de falar a respeito disso, eu tenho que voltar um pouquinho e entender alguns conceitos lá relacionados ao PIS e à COFINS, porque nós ainda atuamos nessa área tributária federal e envolvemos o PIS e a COFINS. Na minha versão pessoal, né, as minhas análises, o que eu tenho feito, eu tenho que voltar e fazer algumas pesquisas em relação a produtos. Eu volto a falar um pouquinho da minha área de conforto também, que são as cadeias produtivas do agronegócio. Porque quando eu falo em cadeias produtivas, eu começo a entender produtos, eu começo a entender formas de contabilizações, de separações, e eu começo a entender a finalidade daquele produto. Será que ele vai ser utilizado como um insumo ou simplesmente ele vai ser revendido? Será que esse produto ele vai ser utilizado para alimentação animal ou cerealista, por exemplo, para produção de ração e por aí vai? Então eu tenho que entender, na realidade, alguns conceitos relacionados a produtos para abordar a respeito do PIS e da COFINS e depois, logicamente, falar das transformações, das mudanças, aliás, em relação à CBS. Eu vou começar a falar aqui a respeito desse produto, que é o milho. Não é mais café, tá? Agora é milho, mudou, tá? Todo mundo já tomou café, já almoçou, né? Mas o milho também é um produto bem... Quem gosta, né, de milho verde, pamonha e por aí vai. Mas assim, quando eu comecei a estudar a questão tributária de produtos, eu comecei a analisar a questão de contabilização. Por exemplo, quando nós analisamos a produção do milho, o milho é considerado uma produção temporária.
E quem atua na contabilidade, eu vou entrar em normas internacionais e FRS aqui. A norma 29, né, que trata ali de ativos biológicos. Só que quando você começa a ler e estudar ativos biológicos dentro das normas internacionais de contabilidade, você começa a entender que esse milho, na realidade, ele é uma cultura temporária e que ele vai ser levado a uma outra norma, que é a norma 16, que se trata de estoques. Então você contabiliza esse milho, o plantio, depois a colheita. O pé de milho você tem que derrubar ele, porque ele não vai crescer novamente, ele não vai dar outro milho, e aquele milho ele vai para o seu estoque. Então é assim que funciona. Aí eu comecei a estudar isso. Falei, poxa, que legal, tá? Como é que funciona o plantio do milho, a colheita. E algumas dúvidas ficaram ali, então, em relação até a contabilização e a tributação. Aí eu cansei de estudar isso e fui estudar outro produto. Aí eu fui para laranja. Olha, nada a ver, né, gente? Milho e laranja. Quando eu comecei a estudar a cadeia produtiva, o plantio da laranja, por exemplo, que também é muito forte, os citros, né, dentro do agronegócio, quem atua aí, especialmente em exportação de produtos, exportação de laranja, também é forte. O milho, commodities, né, nós temos os commodities agrícolas, mas a laranja também ela é muito forte nessa área, inclusive exportação de produto. Novamente, vamos lá para a norma 29, ela fala de ativos biológicos. Só que agora ela nos deixa mais confusos ainda. Por quê? Ela trata a laranja como parcialmente lançada através do 27, que é ativos imobilizados, e ora, o produto colhido também vai para o 16, que é estoque. Então quem já leu isso, já estudou, vai entender o que eu estou falando e onde eu quero chegar com esses dois produtos inicialmente nessa fala, para nós chegarmos lá a alguns conceitos relacionados à CBS. Eu comecei a estudar tanto, gente, tanto isso, que eu comecei a fazer comparativos. E eu fiz comparações da cadeia produtiva do milho, que é uma cultura temporária, e uma comparação com a laranja, que é uma cultura permanente. Por que ela é permanente? Porque o pé de laranja, quando você colhe a laranja, você não vai derrubar o pé de laranja, não é mesmo? Você vai colher o fruto e o pé de laranja continua lá. Não é que nem o milho, né? Que você colheu uma vez, ele não vai nascer novamente. Então você tem que conhecer produtos. E isso me deu base, então, para fazer um artigo científico, juntamente com a professora Umbelina Lajoia, da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Anailson, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós fizemos uma parceria, um trio, porque eles também estudam ativos biológicos, também fazem um estudo em relação a isso, e tive a oportunidade de apresentar esse artigo científico relacionado ao milho e à laranja no congresso, no 13º Congresso da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse artigo aborda exatamente os conceitos. O nome do artigo é: qual é a correta forma de contabilizar o plantio, o cultivo e a colheita do milho e da laranja? Se vocês quiserem ler, está lá nos anais da UFSC, nesse congresso de Santa Catarina que trata da contabilização. É um artigo bem interessante para quem se interessa por biológicos e por cultura permanente e cultura temporária. Muito bem. Aí entra questões tributárias. Depois que foi feito o artigo, nós começamos a discutir o seguinte: nós temos o milho e nós temos a laranja. E o PIS e a COFINS? Como é que funciona a tributação do milho e da laranja? E daí nós temos mais um nó aí para desatar. Porque depende de situações específicas para a finalidade de uso. Horas eu tenho alíquota zero, horas eu tenho tributação, ora eu tenho crédito presumido. Então eu tenho várias situações envolvendo os produtos que eu tenho que analisar a finalidade. Muito bem. Eu cheguei a essa conclusão que existe particularidades por NCM de produto. Então eu tenho que saber exatamente o produto, a finalidade, e eu vou saber exatamente a tributação. Se eu vou levar ao regime cumulativo ou não cumulativo, dependendo da situação também, do regime adotado pela indústria agropecuária ou pela empresa, né, que fala a respeito disso. E eu não fiquei contente com isso, eu falei, vou pesquisar outra coisa. Sabe o que eu fui pesquisar, gente? Eu fui pesquisar isso aqui. Pecuária. A pecuária de leite, né? E também a pecuária de corte. E comecei a estudar profundamente. Eu li vários livros que tratam a respeito disso, inclusive um livro do professor Crepaldi,
que trata da contabilidade rural. Inclusive, o professor Crepaldi está citado, inclusive, em um dos meus artigos, e que fala sobre essa questão de cuidado do gado. E descobrimos também, na pesquisa realizada, que dentro dessa criação animal também é levado para imobilizado 27 ou estoque 16. Por quê? Quando você tem um animal reprodutor, o touro, por exemplo, né, ou a matriz, que é a vaca, e que elas vão ter o bezerro, tanto a matriz como o touro, por exemplo, eles são lançados no ativo imobilizado e são depreciados. Pelo incrível que pareça, se você for lá na Instrução Normativa 1700/2017, anexo 3 da Receita Federal, ele vai tratar lá da depreciação. Inclusive tem taxa de depreciação para animais vivos. Então não é só depreciar máquinas, equipamentos ou veículos. Eu tenho que passar a fazer a depreciação também de animais. Mas e o animalzinho que nasce lá, o bezerrinho? Eu vou reclassificar ele para o 16, que é estoque. Muito bem. Então imobilizado deprecio e o bezerrinho vai lá para estoque. Muito bem. Isso me deu base, mais uma vez, para escrever novamente um outro artigo. Esse artigo foi publicado no Núcleo do Conhecimento, que trata do tratamento contábil no setor bovino de corte à luz do CPC 29. E eu trato dentro desse artigo uma pesquisa lançamento por lançamento contábil, registrando desde do nascimento de um bezerro, do desenvolvimento, da cria, da engorda desse animal, ou até mesmo de perdas. Dentro de contabilidade, nós temos contadores aqui, nós devemos classificar despesas, custos e perdas. Não é a mesma coisa. Mas, novamente, uma outra questão. E o PIS e a COFINS sobre esse animal, sobre a carne? Aí nós começamos a questionar novamente que existe crédito presumido, que existe a tributação para animais vivos, para animais que são vendidos já abatidos. A questão da venda do animal dentro do local onde ele foi criado ou fora, dentro de um frigorífico. Então também existe particularidades. Não é fácil, não é mesmo? Incansavelmente, eu fui para uma outra área. Eu fui estudar avicultura. Aí comecei a estudar a avicultura, a galinhas de postura, os ovos, a questão da produção animal, começar a falar ali a respeito de galinhas, né? Até o pessoal lá na consultoria brinca comigo. O pessoal está perguntando aqui sobre aves, você pode responder essa consulta? Porque eu acho interessante essa parte agro, as particularidades existentes dentro do mundo do agronegócio. E associado a isso, eu fui para o cooperativismo. Nós temos algumas cooperativas aqui, inclusive, né? Eu visitei em loco 7 ou 8 cooperativas de avicultura no estado do Paraná. Inclusive, o tema da minha dissertação de mestrado foi o disclosure ambiental das cooperativas de avicultura do estado do Paraná, analisando toda a estrutura, toda a criação, todo o funcionamento da criação das aves, e comecei a escrever também sobre isso. Fui lá para o CRC, 2019, o disclosure socioambiental das cooperativas de avicultura do estado do Paraná, juntamente com a professora Verônica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois, eu fui lá para Brasília, apresentei o artigo também relacionado, né, ao congresso da OCB, promovido aí pelas cooperativas, tratando dessa mesma temática agora com o viés mais de desempenho, de tomada de decisões com base na avicultura e com base também em pesquisas. E por fim, fui lá para a USP em São Paulo e apresentei também um artigo motivado pela avicultura e também pelo discurso. Então, essas são algumas das obras que eu desenvolvi, das pesquisas científicas que eu já pesquisei, já li bastante a respeito disso, e novamente chego à questão. Avicultura e PIS e COFINS. Existem particularidades também. Então, essa introdução dessa palestra, quando falamos aqui em reforma tributária, nos leva a crer que, para entender de tributação, eu devo entender o processo produtivo e devo entender como funciona a cadeia dentro do agronegócio. Se tratando de agronegócio, não é só tributar. Não é 0,65%, não é 3%, ou 7,6%, ou 1,65%. Né? Regime cumulativo ou não cumulativo. Existem particularidades. Em momentos, por exemplo, você não vai ter nem tributação com base nisso. Uma discussão que eu levo aqui também, que foi tratado a respeito do cooperativismo, quando você começa a analisar a tributação,
A Instrução Normativa 2121, quando ele fala ali a respeito de bases de cálculo de PIS e COFINS, ele trata também em questões do cooperativismo. E o pessoal se confunde um pouco. Por quê? Porque nós tratamos ali de atos cooperados e atos não cooperados. Mas, afinal de contas, o que são atos cooperados? Qual a definição? Alguém pode dar uma definição completa. O que são atos cooperados? É difícil, não é fácil. E o que são atos não cooperados ou não cooperativos, também ligadas a essa produção, por exemplo? Também existem particularidades. O que o pessoal confunde um pouco quando fala assim, olha, para atos não cooperativos você tem tributação. Você vai ter que tributar. Verdade, se você pensar lá para fins de imposto de renda e contribuição social, você vai verificar que deve existir ali a tributação de atos não cooperados. E para atos cooperados você não tributa. Mas em relação a PIS e a COFINS, aí o pessoal fala também tem isenção. Você só tributa atos não cooperados. Atos cooperados. Não, está errado. Por quê? A 2121 fala o seguinte, redução de base de cálculo. Então, é como se você estivesse ali pensando em contabilidade numa receita bruta e uma dedução que você tem dessa receita bruta. A mesma coisa, a base de cálculo PIS, COFINS para atos não cooperados. Ele vai deduzir da base de cálculo na realidade. Mas tem que saber como é a métrica de cálculo e de contabilização e de tributação em relação ao PIS e a COFINS. E dentro da reforma tributária, quando nós falamos ali a respeito do cooperativismo, é uma área impactante, porque agora, dentro da emenda constitucional que nós estamos vendo, talvez uma clareza maior em relação a esse assunto. É um ganho. Se você entrar, por exemplo, no site da OCB, ou do Sescope, aqui mesmo do Paraná, vai ter lá algumas páginas, algumas citações em relação a esses atos cooperativos ou não cooperativos e uma clareza em relação a essa tributação, certo? Então é isso, gente, você estudar cadeias, entender a forma de tributação e fazer associação e verificar o que você tem direito a crédito ou não. Essa é a questão envolvida aí, então, nas cadeias produtivas do agronegócio. Muito bem. Quando nós lembramos lá o que acontecia na tributação, o que acontece ainda, gente? Porque o pessoal está falando assim, mas reforma tributária, quando chegar a reforma tributária, o que vai acontecer? Agora você só vai ter CBS, você não tem mais PIS e COFINS. Mas nós vamos ter um passado aí. Nós vamos ter um período. Quem trabalha com software aí, trabalha com sistemas, por exemplo, sabe que nós vamos continuar dando suporte de períodos anteriores. Até porque você tem pelo menos lá os últimos 5 anos, né, de direito para reaver esses créditos relacionados, por exemplo, ao PIS e a COFINS. Então nós vamos trabalhar com as duas margens. O que é hoje e com o que vai ser na reforma tributária. Vamos trabalhar com PIS, COFINS e CBS. E gradativamente o PIS e a COFINS vai desaparecer e vamos ter apenas a CBS. Eu concordo com o posicionamento do professor Gilberto quando fala ali no final da apresentação dele que a forma como foi feita essa reforma, às pressas, de uma maneira aprovada, nos leva a crer que futuramente nós vamos passar pela nova reforma tributária. Vai ser inevitável isso. Mas isso é um ponto de vista pelo que está acontecendo. Mas vamos ser positivos? Pensa no lado positivo, você profissional da área contábil e tributária, você que é advogado tributarista, olha o mercado de trabalho que você tem, olha as oportunidades que você tem. Então nós temos que olhar para isso de algo positivo, por quê? Existe mercado de trabalho. Nós vamos continuar exercendo um trabalho nessa área. Vamos continuar trabalhando com recuperação tributária, vamos trabalhar com outras situações possíveis relacionadas a questões tributárias. Quando eu falo aqui sobre tributação, voltando agora ao PIS e a COFINS, eu coloquei aqui algumas situações, por exemplo, o objetivo do PIS e a COFINS, não era? O objetivo foi criar contribuições para melhorias com efeito vinculante a fim de custear os gastos entre situações relevantes para qualquer país. Em relação ao seguro-desemprego, abono aos empregados, saúde, previdência, assistência social. Então, pelo fato de ser um programa de integração social ou uma contribuição para fins sociais, a característica dele é social. Basicamente isso que nós temos. Muito bem, então deve existir. Outra questão, existe a diferença ali dos regimes cumulativos e não cumulativos, só que o pessoal também confunde um pouco quando fala assim, olha, o regime cumulativo é lucro presumido e o regime não cumulativo é o lucro real. Mas existem particularidades, porque ele pode mudar, né, de um regime tributário para o outro. Mas, em regra geral,
não está errado nós falarmos que existe acumulatividade e não cumulatividade em cada regime tributário. A questão, por exemplo, do não cumulativo é que nós temos hoje a condição de ter créditos tributários. Quem que trabalha com PIS e COFINS aí? Levanta a mão. Eu acho que 90% da assistência aqui trabalha com PIS e COFINS. Então, assim, é o nosso dia a dia da tributação dos cálculos, né? Especialmente quando você tem que fazer a apuração de créditos e débitos que você tem dentro da sua apuração tributária e quando você entrega lá uma declaração chamada FD Contribuições, em que você relata para o fisco tudo aquilo que aconteceu dentro da apuração. Mas não é só aplicar alíquotas, aí existem as particularidades dentro desses dois regimes, tanto do PIS como para a COFINS. Hoje, nós temos a COFINS e o PIS, obviamente. E a ideia agora, com a nova reforma tributária, é transformar em CBS, a CBS, Contribuição para Bens e Serviços, né? E observem que dentro dela, quando nós falamos aqui sobre CBS, é uma cobrança por fora, né? Ou seja, não comporão a base de cálculo deles mesmos. Essa é a ideia dentro da reforma tributária. Outro detalhe que nós tratamos aqui é por que o Gilberto, o Pedro, os demais palestrantes que já falaram aqui, o professor Crepaldi, sempre quando ele falou IBS, ele associou a CBS. Porque é IBS a CBS, ou IBS a CBS. Porque é a mesma materialidade, né? Então eles têm o mesmo foco nesse sentido. Em alguns aspectos, por exemplo, a própria emenda constitucional traz lá esses aspectos. Imunidades, regras não cumulativas de acreditamento, e dentre outros aspectos, né, voltados para essa tributação. Outro ponto em questão também é a não cumulatividade plena, né, sem restrições para o creditamento. Então, os tributos pagos ao longo da cadeia gerarão créditos imediatos, inclusive os pagos na aquisição de bens de uso e consumo, utilizados na atividade econômica como material administrativo. Quer dizer, você não vai ter restrições, né, nessa questão da não cumulatividade em relação a CBS. E o que o pessoal também já falou de regras de transição. Já foi debatido bastante aí o período entre o que nós vamos tributar em relação ao PIS e a COFINS e depois a CBS. É aquele período que foi mostrado lá. Por exemplo, aqui nós temos a vigência, né? Então os tributos até 31 de dezembro de 2025, nós vamos ter PIS, COFINS e a CBS ainda não. Então 2025 nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos hoje, tá? Nos preparando para essa reforma tributária. No ano de 2026, ou seja, de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro, nós vamos continuar tendo o PIS e a COFINS, só que vamos ter também agora a CBS, que vai ser um teste naquele percentual que foi estabelecido, né? 0,9, né? Para PIS e em relação à CBS e 0,01 lá para IBS, né? Que a Dani explicou muito bem. E a partir de 2027, então, não teremos mais o PIS e a COFINS e teremos a existência da CBS. Então se preparem, 2027 é a CBS, né? E vamos partir aí desse conceito aí em relação à tributação. Não esquecendo do passado, que vamos ter que retroagir os 5 anos, fazer alguns cálculos aí e reaver, né, alguns itens aí em relação a esse assunto. Muito bem. Os créditos, eu fiz uma separação aqui só para ficar mais claro sobre essa questão dos créditos, que o pessoal fala, né? Até quando que eu vou ter direito a créditos? Eu vou poder recuperar isso? Porque agora, no momento de transição, você vai poder recuperar, tá? Vai poder, inclusive, fazer compensações num primeiro momento com a própria CBS e depois com outros tributos. Mas assim, o IBS e a CBS deverão ter apurações separadas, bem como os créditos de um imposto, e não servirão para compensar outro. O que quer dizer separado? Quando eu coloco aqui separado, é no sentido de para quem que eu vou pedir os créditos tributários? Bom, a separação é o seguinte, no caso de ressarcimento, serão 2 processos. Um junto à Receita Federal para os créditos da CBS e o outro junto ao Comitê Gestor para os créditos do IBS. Então, são 2 solicitações separadas nesse sentido, quando falamos em separação tributária. O Simples Nacional, muito bem explanado também, inclusive nós vamos falar daqui a pouquinho, né, de uma ferramenta que já foi criada aí, e que é bem interessante porque ela ajuda a gente a entender um pouquinho esse quadro aí que eu falo de comparativos. Porque concordam comigo que com a reforma tributária, o que vai importar agora é de quem eu estou comprando?
e não muito para quem eu estou vendendo. Vocês concordam? Só faz com a cabeça assim ou faz assim, por favor. Faz toda a diferença, né? Porque hoje nós nos preocupamos, para quem que eu vou vender? Eu vou vender, vou faturar, vou emitir nota, enfim. Mas agora eu tenho que saber de quem que eu vou comprar. Por quê? Dependendo da empresa que eu vou comprar, se ela for, por exemplo, optante pelo Simples Nacional, eu vou ter um direito a crédito menor. Enquanto que se eu comprar de uma empresa de um outro regime tributário, por exemplo, o próprio lucro real, eu vou ter um crédito maior. Essa é a diferença da questão tributária. Então importa muito de quem eu compro. E outra questão que surge, isso vai implicar em empresas migrarem do regime do Simples Nacional para outros regimes tributários? É uma questão. Pode acontecer. Na realidade, gente, eu vou ser bem sincero, hoje existem poucos profissionais que fazem um excelente planejamento tributário. Se você analisar empresas do Simples Nacional, hoje, sem reforma tributária, você vai fazer uma avaliação da empresa durante o ano e vai perceber que era melhor ela ser lucro real, e ela é Simples Nacional. Aí você pergunta assim, mas por que você é Simples Nacional? Porque a tributação é menor. Tá, mas no teu caso não seria menor não. Olha a quantidade de créditos que você tem na sua tributação. Dependendo da sua atividade, não seria tão vantajoso assim ser Simples Nacional. O que manda isso? Você trabalhar com um bom planejamento tributário. E envolve também não só um planejamento em relação a valores, e sim a fluxo de caixa. Por quê? Dependendo da situação e da tributação, da forma como você trabalha, também interfere na sua forma de tributação. Exemplo, regime de caixa ou competência? Mas eu sou lucro real, eu só posso ser regime de competência. Existe lá umas particularidades bem pequenas ali, mas, no geral, o lucro real, regime de competência, mas dentro do Simples Nacional, ou lucro presumido, eu posso ser regime de caixa. Aí você tem aquele cliente que demora para pagar, sabe? Você tem uma carteira de clientes, ele demora para pagar, e você recebe lá na frente só os valores. E teu fluxo de caixa ele está comprometido. Então, nesse quesito, talvez teria que avaliar o seu planejamento. Se não seria melhor, talvez, você trabalhar com regime de caixa, dependendo do seu regime de tributação. Alguns aspectos ainda em relação ao Simples Nacional. O recolhimento único dentro do PGDAS, que ele não tem direito a crédito, que foi mencionado. Menor carga tributária ou menor competitividade. Ou eu posso fazer o recolhimento por fora, tem crédito, é maior a carga tributária e maior competitividade. É o que nós falamos. O que importa é de quem nós compramos e a forma como nós apuramos esses créditos. Eu costumo nós chamamos na consultoria de difícil nacional, né? Não é Simples Nacional, é o difícil nacional, porque existem particularidades. E quem trabalha com tributação vai dizer o seguinte, eu acho mais fácil o lucro real do que Simples Nacional. E algumas pessoas acham mesmo. Se você analisar o lucro real como um todo, né, dentro do regime tributário, ele trabalha lá com a base de cálculo tributária, que vem da onde? Contabilidade. Eu vou adicionar ou excluir, vou formar uma nova base e vou fazer a tributação. Tenho direito a compensações, tenho direito lá a alguns abatimentos em relação a programas, por exemplo, como o PAT, BNDES, enfim, outros investimentos, Sudan, Sudene, né? Aí entraremos aqui em lucro de exploração, já é outro assunto, né? Que a gente mistura tudo aqui, mas se trata também de tributação. Então, quem gosta de tributação, quem gosta de trabalhar com isso, vai entender o que eu estou falando em relação a créditos tributários. Muito bem. E o agronegócio? O que muda para o agronegócio? Depois dessas pesquisas que eu fiz então, em relação à cadeia produtiva do milho, a cadeia produtiva da laranja, depois a cadeia produtiva da avicultura e também do cooperativismo e da pecuária, eu percebo que tem tudo a ver com o agronegócio, a reforma tributária em alguns aspectos. Porque a reforma tributária ou a atividade rural, ela envolve muitos insumos. E eu sei que o pessoal do agro aí não gosta que eu fale aqui agrotóxico, né? Não existe, né, Pedro? Existe agrotóxico? É isso aí. Não se usa essa expressão aqui, tá? Mas, na realidade, assim, existe lá uma questão da reforma tributária que tem a ver com a sustentabilidade e meio ambiente. Esse era o foco. Era a simplificação, a simplicidade e cuidados para com o meio ambiente e, logicamente, os cuidados com a nossa economia. E o agro tem uma relação devido aos benefícios fiscais voltados para o agronegócio. Eu coloquei alguns deles, algumas atividades aqui. Por exemplo, 60% da alimentação humana, sucos naturais sem açúcar,
porque a Grazi depois vai me corrigir se eu falar aqui, ó, sucos docinhos, né, com bastante açúcar, enfim. Não, né, porque existe uma particularidade nesse açúcar aí, que é tratado na seletividade, dentro da reforma, isso já foi visto. Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas, vegetais, in natura, insumos agropecuários. Então, vamos ter os benefícios fiscais em relação a esses produtos de 60%, né, de tributação. Outra questão é em relação aos produtos hortícolas, né, frutas, também ovos, que nós vamos ter redução de 100%. E estudando essa questão aí, dentro das atividades do agro, dos benefícios fiscais que nós temos, nós entramos numa grande discussão, que é a cesta básica. Tem um vinho ali na cesta básica? Foi sem querer, tá, gente, que eu coloquei, mas não entra, tá? Tá lá atrás, né? É uma garrafa de água, tá? Tá escondida lá, não é vinho. Mas assim, essa cesta básica é uma grande discussão, por quê? Se você analisar a emenda constitucional, ela trata da composição de uma cesta básica, mas existe lá o decreto 11.936 de 2024, que trata da composição de alimentos. E a ideia, talvez, é que seja utilizada, porque existe lá a cesta básica nacional, né? E essas particularidades colocadas nesse decreto. Então, ainda nós não sabemos exatamente os produtos certos, né, que vão compor ali de acordo com esse decreto. Então, essas são as questões envolvidas aí à cesta básica e também o produtor rural, muito bem salientado, muito bem enfatizado pelo professor Crepaldi, depois também por outros palestrantes, das particularidades existentes em relação ao produtor rural. Se obtiver receita anual inferior a 3,6 milhões, poderá optar por ser contribuinte da CBS e IBS. Se inferior a esse limite e não optar por realizar o recolhimento da IBS e CBS, ficará dispensado do recolhimento do imposto. Então também existe ali a questão da concessão de créditos presumidos relacionados ao produtor rural. Então tem que analisar se vale a pena, né, se existe essa possibilidade, e nós vemos também que existe um olhar da reforma tributária para o produtor rural. Nós vimos que inclusive temos produtores rurais aqui, né? Então não podemos falar mal de produtor rural, falar bem. E eu tive a oportunidade de trabalhar, não sei se o Rafael está aí, não, né? O Rafael do Ceasa, acho que ele não veio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael no Ceasa do Paraná durante um período, e é interessante isso, né? Porque existem muitos produtores rurais e é interessantíssimo o trabalho que é realizado. Não, você olha assim, o produtor não é alguém que está vendendo um produto, existe todo um processo envolvido nesse produto. Desde a escolha do local onde você vai plantar, que tipo de adubo que você vai usar, o cultivo daquele produto, então é incrível. Então quem quiser visitar em loco o plantio, o cultivo de algum produto, vai lá no Ceasa, conhece um produtor rural e pede para ele te levar lá na produção dele. É bem interessante como funciona o processo produtivo também de, por exemplo, de batata, de milho, de outros produtos que nós temos aí, tomate, cebola e por aí vai. São tantas coisas, né? Muito bem. Bom, eu fecho essa minha fala. Nós temos mais 10 minutinhos que eu deixei para o final, e eu vou explicar por que eu estou deixando 10 minutos aqui nesse final. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar essa frase para vocês, que talvez não fique marcado na mente de vocês, mas que fique marcado no coração, tá bom? Vamos lá. Cada dia é uma nova oportunidade para brilhar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem, pessoal, nós vamos dar continuidade agora, porque percebemos durante as palestras, tanto da IBS e CBS, que alguém quer fazer pergunta aí. Alguém está levantando a mão toda hora e quer fazer uma pergunta. Então eu vou chamar o Pedro Costa, o Pedro Ivo e a Dani Falcão, que são nossos especialistas na área aí, técnica também, voltadas para a CBS e IBS. Nós vamos colocar as cadeiras aqui e aí eu vou pedir para vocês levantarem as mãos, podem fazer perguntas, mas é assim, podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, tá bom? Logicamente que eu estou com reforço aqui agora, né? Então, assim, podem fazer as perguntas, os questionamentos em relação a IBS e CBS, que nós vamos ajudar aqui. A Dani mais focada na parte fiscal, na parte do IBS, e o Pedro, né? E também os dois Pedros, né? Mas, Pedro, parece que você quer apresentar alguma coisa. Você está aí nervoso, não sei o quê. Você quer apresentar agora? Então vamos lá. Tô tranquilo. Apresentar para vocês, tá? A gente apresentou isso na realidade no primeiro fórum
Só para lembrar para vocês que existe a nossa área especial, obrigado, da reforma tributária. Então, vou colocar na tela aqui. Veja, nós temos no nosso site, vocês que são assinantes, uma área especial da reforma tributária, atualizada, né, diariamente. O Pedro é um dos elaboradores dessa área especial. Nós vamos falar nessa área especial da visão geral, da CBS, do IBS, IS, demais regras, benefícios, Simples Nacional, Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, Comex, entre outras questões mais. Quer dar uma palhinha também, Pedro? Por gentileza? Ele que fez a área, né, ele vai manjar aí dos Paranauê. Oi. Então, pessoal, a área é o seguinte, como o Pedro Costa falou, ela é atualizada diariamente e lá vocês podem encontrar matérias, então são os nossos famosos boletins, para quem é cliente Econet sabe da importância dos boletins, está lá na aba Saiba Mais, tá? Também a gente faz um acompanhamento diário de notícias e, enfim, resumos técnicos publicados pelo Ministério da Fazenda, tá tudo lá concentrado, tá? Então, qualquer dúvida, o que é que está rolando, o que é que está acontecendo, está lá dentro da área, nessa parte de Saiba Mais, e a parte técnica, né, o que já está na emenda constitucional, estão nas outras abas aqui que o Pedro já falou, tá bom? Então, você que é assinante da Econet tem mais essa vantagem de ser assinante, porque você vai encontrar todo o conteúdo da reforma tributária atualizado diariamente. Além disso, nós também temos uma ferramenta pronta, bem bacana, que vai fazer aquele cálculo da vantagem de se permanecer ou não no Simples Nacional. Aquele critério ali de competitividade que a gente estava trazendo para vocês. Obviamente, nós estamos no período de elaboração das leis complementares. Assim que forem aprovadas as leis complementares, vamos atualizando a ferramenta e vamos fazendo novas ferramentas. Como você sabe, a Econet ela é recheada de ferramentas acerca da matéria tributária. Tá bom? Vamos abrir para perguntas, então, Juliano. Quer falar alguma coisa? É interessante. Por que nós deixamos para apresentar um pouquinho essa ferramenta, ou essa área especial da reforma tributária? Porque, normalmente, os questionamentos dos consulentes, nossos clientes, a resposta está lá na área especial. Então, muitas vezes, nós direcionamos. Olha, você já leu a nossa área especial? Na aba tal, a resposta está nesse parágrafo aqui. Ó. Facilita muito até a comunicação, então, entre Econet e entre cliente. Tenha resolvido muitos problemas, pelo menos nós temos analisado aí, né, nessa área. Então, é mais um diferencial que nós temos para mostrar para vocês aqui nesse segundo fórum Econet, dizendo que estamos preparados, estamos aí com um conteúdo de qualidade, estamos motivados a sempre trazer informação por completo para todos vocês. Muito bem, pergunta, gente, por favor. Boa tarde, meu nome é Juliano e eu queria saber de vocês em relação ao setor agro. Nós, historicamente, somos acumuladores de créditos, né? E vamos pegar o caso do Paraná, né? Aqui no Paraná tem créditos habilitados no Siscred aí próximos a 4 bilhões, né? Que o Estado deve, né, já reconhecido aos contribuintes. A partir do momento que haver essa migração, esse crédito acumulado já validado, como será ressarcido esse valor ao contribuinte? Existe algum estudo a respeito? Sobre ICMS? Tá, então, em relação ao crédito acumulado, que é uma realidade em vários estados aqui do país, enquanto tiver o ICMS vigente até 31 de dezembro de 2032, vocês vão poder fazer a compensação da forma que cada legislação estadual dispõe.
ou vocês conseguem esse ressarcimento, transferir para outro estabelecimento ou abater o ICMS de importação, de compra de fornecedores, que aí são de alguns estados que nós temos essas particularidades. Vocês vão poder utilizar e o estado ressarcir cada contribuinte, só que lá no dia 1º de janeiro de 2033, quando o ICMS ele vai ser extinto, nós teremos a figura apenas do IBS. Nós temos tanto na emenda constitucional quanto no projeto de lei, na verdade, o 108 de 2024, que trouxe a disposição do crédito do ICMS, que você vai poder abater com o IBS, utilizar ainda quando de uma aquisição de um ativo imobilizado, ou ele traz ainda aqui em 240 parcelas mensais iguais e sucessivas nos demais casos, mas ainda depende de regulamentação. A única certeza é que esse valor você não vai perder. Você vai poder utilizar, não vai ser um valor perdido. Só que a vantagem também é que com o IBS ele vai ser atualizado pelo IPCA, mesma coisa que o CBS, né? Vai ser atualizado pelo IPCA anualmente. Mas você vai conseguir se compensar sim, só que aí precisamos que o projeto de lei 108 de 2024, que trouxe essa possibilidade, seja aprovado para que a gente consiga realmente trazer indicação. Você vai compensar com o IBS, com créditos de ativo imobilizado, de aquisição de ativo imobilizado, ou a restituição, o ressarcimento em valores em espécie, que aí depende do projeto de lei. A próxima pergunta. Boa tarde, Pedro, Dani, Juliano. Meu nome é Jéssica, eu sou da Spraytec Fertilizantes. Eu estava conversando até com o Dr. Pedro antes do almoço a respeito do ato cooperativo. Nós vemos que os insumos agropecuários eles terão redução em 60%. E as indústrias particulares ficarão com uma carga tributária elevada comparado com as cooperativas, visto o ato cooperativo. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, visto que, entrando a reforma tributária, as indústrias e cerealistas perderão mercado, porque não terão os preços tão competitivos quanto as cooperativas. E aí, o que vocês orientam, se a gente consegue se unir numa associação e tentar trazer o benefício, porque hoje nós temos a Lei 10.925, que reduz o PIS e COFINS da alíquota a zero. E essa lei, teoricamente, a gente não sabe se ela vai ser revogada ou não, ou se ela vai simplesmente desaparecer com a reforma. Visto isso, nós vamos perder aí competitividade no mercado brasileiro. Respondendo a tua dúvida, realmente, nós já analisamos essa questão, né, que a reforma tributária traz um benefício muito maior para o agro, né, focado no agro, nessa questão dos 60%, e você deixa a desejar em alguns aspectos também de outras empresas. Não existe ainda uma regulamentação da própria emenda constitucional, nós não sabemos o que vai ocorrer dentro da aprovação das leis complementares em relação a esse assunto, comparando a empresas agroindustriais ou agro, né, voltadas para essa área com outras empresas, que nem você mencionou, cerealista, né, produtor e por aí vai. Então, existem algumas questões que nós também analisamos, mas que vamos esperar e aguardar ainda uma resolução disso, uma comparação para verificar o que vai ser. Já recebemos vários questionamentos em relação a esse assunto, de como vai ser, mas ainda aguardamos. Aí eu não sei se alguém tem mais alguma observação. Ela mencionou que se tratam de cerealistas, desculpa. O cerealista, salvo engano, ele tem suspensão na saída, né? Dependendo ali de alguns requisitos, ou alíquota zero, não me lembro. Nesse ponto, eu entendo que vai ter um aumento da carga tributária com a reforma tributária, porque eu estou trocando um não pagamento de tributo, né, na saída, sobre a receita, em comparação com uma redução a 60%. Então, eu entendo que vai ter o aumento da carga tributária. Claro que, como o Juliano falou, depende de uma regulamentação, depende especificamente qual que é o setor, enfim, né? Mas eu não vejo com bons olhos, inicialmente. Quer complementar, Pedro? Quero. Olha, eu assisto muito o Bernard App. Eu sei que ele é pró-governo, pró-projeto, né? Então ele vai defender ali com unhas e dentes o projeto lá de lei complementar 68. Mas ele tem acesso a alguns dados que a gente não tem, tá? Eles fizeram estudos de quantificação e fizeram uma média de tributação que tem sobre os produtos que compõem a cesta básica atual e os que vão compor essa cesta básica ampliada, que seria a redução de 60%, como o caso dos cereais. Daí, a explicação do Bernard App, dentre outras autoridades, o Lória, é que atualmente existe uma carga
de aproximadamente 10%, não, perdão, é 10% sobre a cesta básica. Isso considerando resíduos tributários, entre outros tributos ali da cadeia. E a cesta básica, então, passa a ter zero mesmo. Não vai ter porque não tem mais o ISS, que é o que causa o resíduo tributário, não tem mais nenhum tipo de ICMS, né? E nem a CBS. Já para a cesta básica estendida, onde tem essa redução, pelo menos nessa alíquota de 26,5%, né, que eles supõem que vai ser a alíquota, se a gente reduzir ela em 60%, ela vai para 10,6%. Tá? Então, deve girar em torno de 10,6% a carga de tributação sobre os cereais. E aí, se a gente for ver os produtos que estão atualmente sendo tributados no sistema atual e vão estar na cesta básica estendida, eles têm uma carga um pouquinho maior que isso atualmente, tá? De acordo com os estudos apresentados pelo Ministério da Fazenda. Então, gira em torno de 15, 16 e vai para 10,6. Então, eles afirmam com todas as letras que sim, o agro vai ser beneficiado, inclusive nesse cenário que você levantou, tá? A questão aí depende muito também de qual que é o produto, de qual que é a atividade. Aí você focou na cesta básica, eu já levei para o lado do cerealista, o Juliano já viu de uma forma mais genérica. Eu questionei por causa do insumo. Então, o insumo ele está durante toda a cadeia, né? Então, fertilizantes, adubos, inoculantes e defensivos. Se eu pego uma cooperativa que produz esse produto e na minha região tem uma cooperativa que faz, eu vou perder mercado, porque ela vai conseguir vender esse fertilizante, esse adubo, num preço muito mais competitivo do que a indústria que eu trabalho. Então, pode até ser que lá no final vai dar elas por elas. Mas eu vejo assim que empresas privadas serão punidas, entre aspas, porque vai ter a carga tributária elevada comparada a hoje. Eu estou comparando com o nosso cenário de hoje, tá? E aí, perdendo a competitividade, muitas empresas podem vir fechar, porque como que você vai fazer? Ou você diminui o seu lucro ali dentro para você manter a competitividade, ou você vai perder a sua fatia no mercado. Eu acho difícil de corrigir a fala dela, realmente, porque ela tratou aí da questão dos fertilizantes. E a gente sabe que a redução vai ser de 60% e não vai ter, mas o benefício é a alíquota zero, salvo engano, de fertilizantes. É preocupante, cabe ao agro também se juntar e fazer uma frente para também conseguir conquistar algum benefício, né, em troco disso. Mais alguma pergunta? Boa tarde, me chamo Carla e eu tenho uma dúvida e eu gostaria de pedir uma opinião de vocês sobre. A minha dúvida seria no período de transição, se já temos algo trazendo que o IBS e a CBS vão integrar base de cálculo de ICMS. Se há algo neste sentido. E eu gostaria da opinião de vocês sobre o princípio da neutralidade, que é a base, aí, a ideia da reforma. Eu gostaria de escutar a opinião de vocês sobre. Posso começar com o princípio da neutralidade? Depois eu jogo a bomba do ICMS. O que é o princípio da neutralidade? Ele é um daqueles princípios que estão na reforma tributária. Tem até uma sigla que eu guardo para lembrar eles. STJ, Câmara de Deputados, e o N no final. STJ, simplicidade. T, de transparência. J, de justiça tributária. Câmara dos Deputados, cooperação regional e defesa ao meio ambiente. E aí o N eu ainda não consegui encaixar isso aí, não achei um órgão público para poder fazer esse encaixe. Mas a neutralidade diz respeito ao fato dos tributos não poderem interferir na economia. Primeiro momento não vai ter neutralidade nenhuma, porque vai ser um rebuliço, principalmente para o setor de serviços. Então a neutralidade é o seguinte: muitas vezes, por conta da tributação incidente sobre uma atividade, eu tenho que optar por fazer de uma forma ou de outra. Caso clássico é a construção civil. Eu posso optar por pré-moldado ou posso optar pelo concreto armado. Quando eu opto pelo concreto armado, eu tenho que ter mão de obra, eu tenho que ter, além da mão de obra, ICMS, IPI, isso tudo vai ter na cadeia produtiva de forma mais relevante. Porém, de outro lado, quando eu tenho concreto armado,
Desculpa, peraí. Concreto armado que eu tenho o IPI e o ICMS, ok? E quando eu tenho o pré-moldado, deixa eu pensar aqui, pré-moldado, IPI, ICMS, né? Eu não sou da área, tá, gente? Sou da área federal. IPI, ICMS e também pode ter o ISS, ok? Aí eu vou analisar quando tiver mais carga tributária no concreto armado e quando tiver mais carga tributária no pré-moldado. Dependendo da carga tributária incidente de um lado ou de outro, eu opto por um dos dois lados. E eu sempre vou optar para aquele que eu tiver uma carga tributária menor. Muitas vezes não é aquela escolha mais eficiente. Por exemplo, eu vou optar por uma forma de construção que é a menos eficiente, porém eu opto pela forma que é aquela mais barata. Então é o tributo influenciando a economia. Essa é a questão da neutralidade. Agora, efeitos práticos, a gente vai ter que ver no desenrolar da reforma. É uma promessa dessa neutralidade. Tá, em relação ao IBS na base de cálculo do ICMS, quando ainda do início da PEC 45 de 2019, nós tínhamos uma disposição clara que o IBS não ia compor a base de cálculo do ICMS. Só que quando da promulgação da emenda constitucional, nós não subimos com esse texto. Então, ficou em aberto. Logo, se eu não tenho uma vedação do IBS integrar a base de cálculo do ICMS, os estados podem trazer essa cobrança, sim, de incluir na base de cálculo do imposto. Muito bem. Acho que mais espaço para mais uma pergunta, pelo menos? Mais uma ou duas? Aqui? Os dois? Um do lado do outro? Tá. Olá, boa tarde. Meu nome é Arquínio. Eu trabalho na parte de laticínios e eu gostaria de fazer uma questão bem prática. Hoje, os laticínios, principalmente os que produzem queijos de mesa, como mussarela, parmesão, a gente tem benefício, por exemplo, do programa Mais Leite, que nos deixa aproveitar 50% da alíquota do PIS e COFINS. E esses produtos saem isentos ou com alíquota zero, o que proporciona que tenha crédito e que possa fazer compensação cruzada. Com a mudança da reforma, como ficará a figura desse creditamento presumido vinculado ao projeto oneroso e as figuras de ressarcimento e compensação? Veja só, a gente está falando do crédito presumido do programa Leite Mais Saudável, né? Esses créditos, eles tendem a acabar. Todos esses créditos, eles estão intimamente vinculados ao PIS e à COFINS. Inclusive, foi um dos créditos presumidos que não foram extintos pela medida provisória 1227, agora. Tende a acabar, tá bom? Vai seguir uma regra mais uniforme, digamos assim, em relação a todos os tributos incluídos na emenda constitucional. Eu acho que ele estava se referindo ao crédito presumido quando você adquire o leite, por exemplo, do produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica que fature até 3,6 milhões por ano. É isso? Beleza. Então, basicamente, se essa pessoa física ou a pessoa jurídica que optou por não ser contribuinte da CBS-BS, né, ele não vai transferir o crédito normal, porém o adquirente tem direito a um crédito presumido. Tem algumas regras já estabelecidas na emenda constitucional, porém a gente aguarda ainda a regulamentação para ficar um pouco mais claro. Mas, basicamente, seria um crédito menor, restrito ao crédito que deixou de ser apurado pelo produtor. Então, vamos supor, eu, para produzir o leite que vou vender para você, eu teria direito a um crédito de 100 mil. Eu não apropriei esse crédito, já que eu não estou dentro da regra, né? Eu não faço parte, não tenho direito. Mas aí você, ao adquirir o leite de mim, você tem direito a se creditar do que eu deixei de me creditar. É meio chato de explicar, mas é isso. Transferência de crédito, como se fosse uma transferência de créditos, né? Do teu direito, sim, você transfere para outro. Né? Perfeito. E a compensação, né? E utilização. Então, não tem ainda resposta. A gente tem que aguardar a lei complementar, mas provavelmente ele vai ser utilizado de forma automática, caso venha o split payment, né? Caso não venha, talvez um perdecomp ou dentro da obrigação acessória, o SPED, como acontece com o PIS/COFINS, você demonstra lá dentro da FD Contribuições, tá? Mas a verdade é que ainda não tem regra.
Imagina se vai ser igual o PIS e COFINS ali no bloco M, você faz a compensação. Se tiver saldo, você compensaria fora da FD Contribuições. Mas é só um achismo, a gente não tem essa regulamentação ainda. Muito bem. Última pergunta, então, para encerrar. Eu sei que todos gostam e querem fazer perguntas. Oi. Aqui. Oi, boa tarde. Meu nome é Rosângela. A minha dúvida é sobre o split payment. Ele está previsto para todas as operações ou vai ter alguma operação específica ou algum tipo de atividade que vai incidir o split payment? Oi. O split payment, na verdade, vai ser opcional, em regra, né? É o que está previsto. Não é obrigatório. Vão haver 4, se eu não me engano, formas de quitação do débito ali. Então, pode ser pago pelo próprio adquirente. Vamos supor, estou comprando algo aqui do Pedro, eu falo, eu vou pagar o tributo no seu lugar. E aí eu pago, já tenho meu crédito garantido, né? Isso tudo é por conta também de uma regra nova, que a gente acho que nem falou antes, que o crédito agora ele está necessariamente vinculado ao pagamento do tributo na etapa anterior, que não ocorre hoje com o ICMS, por exemplo. E aí a gente tem uma série de problemas de empresas noteiras, né? E, enfim, aí, para combater, criou-se essa regra nova. Você só tem direito a apropriar o crédito caso ele tenha sido pago na etapa anterior. Então, ou eu pago no lugar do vendedor, eu como adquirente pago, ou ela é liquidada automaticamente na operação através do split payment, ou através da utilização de crédito, ou da forma convencional. Se eu não me engano, são essas 4 formas que estão no PLP. Muito bem. Pessoal, gostaríamos de agradecer a participação de todos, agradecer a participação dos nossos convidados aqui. Nós vamos para o intervalo, né? Senão, nós não vamos fazer intervalo e vai atrasar mais o tempo. Peraí, né? tem mais uma ali, Juliano. Tem mais uma pergunta aí? Isso. Mais uma? Desculpa. Boa tarde a todos. Sou o Luiz André, da cooperativa Frisia, né? A cooperativa mais antiga do Paraná em operação. Ano que vem faz 100 anos. Né? Então, primeiro, eu gostaria de fazer 2 contribuições para o debate e ajudar todo mundo que está construindo isso aqui a não ficar com impressões erradas e equivocadas, mas sim que caminhemos sempre em conjunto para encontrar as melhores soluções, porque vai ser difícil, né? Primeiro ponto, os insumos que se refere à legislação não é necessariamente o fertilizante, mas sim o material que vai ser utilizado para fabricar algo, ou seja, vai beneficiar em 60% a redução para a cooperativa e para a não cooperativa, se ela for indústria. Para a cooperativa em si, e aqui sim uma correção, no fornecimento, que é até uma palavra do professor Gilberto, no 257, no 258 em diante, ele vetou o fornecimento de insumos para a cooperativa, ou seja, vai ser tributado. Então, para a cooperativa não tem nenhum benefício no fornecimento de insumos. Então, essa é a primeira ajuda aí, né, para a gente poder fortalecer isso aqui, essa discussão, esse debate. Segundo ponto é que todo mundo que tem indústria, processo fabril, tem que cuidar com os seus produtos intermediários. Foi falado do Mais Leite Saudável, tem vários produtos intermediários, como, por exemplo, creme de leite, leite fluido a granel, não estão contemplados, né, e ele vai tributar cheio. Então, e aí, necessariamente, por uma regra do MAPA, por exemplo, esse produto eu não posso dar um destino na minha indústria, eu tenho que passar para frente. Então, vai ser tributado. Aqui vai sobrecarregar todo mundo, de novo, não só as cooperativas, mas todo mundo que tem essa operação. E, por último, olhando para a questão do meio ambiente, aí sim uma pergunta, para entender o posicionamento de vocês, pegando o gancho da colega sobre o fertilizante, o que vocês acham que o governo fará com a questão dos insumos agropecuários e não os agrotóxicos, como foi bem dito pelo senhor? Eles não vão querer taxar no IS, olhando para a questão do meio ambiente, equivocadamente? Qual a opinião de vocês? Complexa. Eu primeiro agradeço. É difícil ter agradeço, resposta. dá para ver que ele é uma pessoa que está inserida na discussão. A área cooperativa é um bicho de 7 cabeças, né? É bem específico. A questão do IS, o que o governo pode taxar, o que o governo não pode taxar. Essa discussão do IS, né, que a professora vai falar logo mais, ela está contaminada de muita ideologia. Então, tudo pode ser taxado ou não. O que define que é carne prejudica o meio ambiente? Porque a vaca solta pum. Não tem uma conversa assim, né?
Então, assim, tudo pode ser definido como prejudicial ou não ao meio ambiente, conforme o viés que aquilo for colocado. Agora, eu não espero, pelo menos, que o governo seja muito sensato diante de muitas questões que eu tenho ouvido falar. Tá bom? Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação. Vamos dar continuidade ao nosso fórum. Obrigado. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360, os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com a Econet 360. Te esperamos lá. Olá, sou Juliano Garret, diretor da Econet Editora na área federal, e foi uma satisfação palestrar a respeito da CBS dentro do agronegócio. Foi uma palestra que abordou algumas cadeias produtivas envolvendo o agronegócio, como, por exemplo, o próprio milho, a avicultura, dentre outras atividades voltadas para o agronegócio. E dentro dessa palestra, nós conseguimos abordar as mudanças desde o FIS e da COFINS para a CBS. Também tivemos um painel final dentro dessa apresentação que abordou alguns aspectos voltados também para a reforma tributária sobre essas mudanças. Tivemos vários questionamentos por parte das pessoas que estavam envolvidas com o evento e foi uma satisfação participar mais uma vez dessa etapa ou desse processo tão importante da Econet. Espero que você tenha aproveitado este conteúdo que preparamos especialmente para você. Diz pra gente aqui nos comentários o que achou desse conteúdo e o que está achando da reforma tributária até agora. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando publicarmos os outros vídeos do fórum, além dos vídeos que publicamos por aqui todos os dias. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360, os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com a Econet 360. Te esperamos lá.